Amém. Galera, eu queria saber, assim, duas coisas. Primeiro, eu não sei se vocês já passaram na escola, assim, da seguinte situação. O professor ele tem que sair de sala para resolver alguma coisa, né? E ele fala assim, Bernardo, vocês meio com ele, né? Bernardo, você agora é o responsável por essa sala aqui. Já falaram isso pra você? Coitado. Acho que já falaram pra mim, eu não me lembro não, mas vou dizer que já. Vamos fingir que já. E, cara, é engraçado, né, quando isso acontece. Você se sente uma autoridade, tem poder, mas às vezes a gente vai falar com alguém e vai, sei lá, pô, não faz bagunça aí não. E a pessoa fica meio assim, poxa, quem é você pra falar assim comigo? A gente é igual aqui. Outra coisa engraçada também, que aí eu acho que a galera que tem irmão mais velho. Quem tem irmão mais velho? Aqui. Aí quase todo mundo, ó, legal. Já aconteceu de vocês estarem assim num lugar que os pais de vocês não estão e seu irmão começar a querer mandar em você? Começar a querer falar um monte de coisa. Não faz isso, não faz aquilo. E aí você fica assim, pô, cara. Tipo, quem te deu autoridade pra mandar em mim, cara? Quem é você pra falar assim comigo? Cara, isso acontece muitas vezes. E a gente vai ler um texto que já dei aqui até o spoiler, né? Mas onde Jesus ele é confrontado dessa forma. Os fariseus chegam para ele da mesma forma, os líderes religiosos, os mestres da lei, e perguntam exatamente isso para ele. Vamos começar então? Versículo 27. Chegaram novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus. Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então, queria explicar para vocês o que acontece nessa passagem. Primeiro, aquele retrospecto legal, né, que a gente sempre faz. O capítulo 11 começa com a entrada triunfal, né, que o Igor pregou. Logo depois acontece a purificação do templo, que é bastante importante para o que a gente vai falar hoje. Jesus ele chega no templo, expulsa os cambistas, os que vendiam pombas, e purifica aquele lugar que era para ser um lugar de adoração, de louvor a Deus, como diz no Antigo Testamento, né, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Então, assim, Jesus ele pega e limpa aquele covil de ladrões e tenta, de alguma forma, restaurar, purificar aquele templo para que ele voltasse ao sentido original. Logo em seguida, a gente vê, que foi da semana passada, o Igor pregou sobre a figueira seca, sobre a oração, né, e tudo mais. E a gente chega nesse texto. O que acontece? Jesus, ele chega, né, pelo terceiro dia em Jerusalém, especificamente no templo. E, de repente, chega uma delegação, um grupo, né, de líderes religiosos, membros do Sinédrio. Não sei se vocês costumam ler aquelas notas de rodapé da Bíblia, mas olha só o que está escrito. É porque não está nesse texto, mas Sinédrio é definido aqui pela NVI como o conselho dos principais líderes do povo judeu. Então, assim, se a nossa igreja fosse o povo de Israel, o nosso Sinédrio seria o conselho. Acho que fica fácil entender assim. O Sinédrio, que é, né, esse conselho dos líderes mais importantes de Israel, ele tinha muito poder, um poder quase ilimitado na esfera religiosa. Então, assim, eles meio que ditavam as regras, o que pode, o que não pode, o que é maneiro, o que não é. Mas politicamente eles não tinham tanto poder diante de Roma, ok? E o que acontece é que esses homens, ao ver aquilo que Jesus vinha fazendo, eles começam a se perguntar, poxa, como assim você faz, tanto que o texto diz, né? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Que coisas seriam essas? A gente pode lembrar de algumas. Jesus, ele, por exemplo, ele ressignifica o sábado, certo? Ele confronta o que era dito pela tradição oral. Ele até mesmo, eu até preguei em Marcos 7, onde Jesus ele
de certa forma, condena também a hipocrisia desses mestres da lei, desses líderes religiosos, ao levar ao extremo essa tradição oral. Além disso, o que mais Jesus fazia? Jesus perdoava pecados. Tanto que os textos que dizem isso, é engraçado, que o próprio Marcos ele relata que os fariseus ficavam pensando, quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Jesus ele chamava pecadores para andar com ele e aceitava essas pessoas, aceitava os publicanos. E o ápice desse confronto que Jesus ele tem com essa galera é quando ele purifica o templo. Existia uma ideia naquela época, assim, eu li isso num comentário e achei assim, interessante, que eles pensavam que só quem poderia purificar o templo de verdade seria um profeta, ou um sacerdote, ou o próprio Messias. Então, quando Jesus faz uma coisa dessas, eles começam a se perguntar, como eu já tinha dito, poxa, quem deixou você fazer essas coisas? De onde veio esse tipo de autoridade que você está usando para realizar essas paradas aí que você está fazendo? E aí eles vêm com essa pergunta que, na verdade, se você parar para analisar de uma forma clara, ela não é uma pergunta sincera de tipo assim, poxa, será que Jesus, será que ele é o Messias? Será que ele é Deus de fato? E, cara, não tinha nada disso. Era uma pergunta que, na verdade, serviria como uma armadilha. Inclusive, no capítulo 12, a gente vai ouvir em breve, mais pra frente aí, que os fariseus, junto com os herodianos, se uniam para tentar pegar Jesus em alguma coisa que ele dissesse. Então, eles vinham com perguntas desse tipo. Vocês devem lembrar quando eles também perguntaram, é certo pagar imposto a César ou não? E Jesus ficava diante de uma situação difícil, porque se ele dissesse uma coisa, ele seria condenado. Se dissesse outra, também seria. Nesse caso aqui, por exemplo, eles perguntam, poxa, deixa eu voltar aqui no texto só para poder... Olha só, que loucura. Ele pergunta assim, com que autoridade que ele está fazendo essas coisas? E a questão é, se Jesus dissesse, poxa, essa autoridade que eu tenho, ela é dos homens. Ele podia muito facilmente ser acusado de ser um falso profeta. Tipo, se ele dissesse, poxa, essa autoridade que eu recebi, ela veio de Deus. Cara, esses homens poderiam dizer, pô, mas você está blasfemando. Foi inclusive o que disseram quando Jesus foi condenado, sentenciado lá no final dos evangelhos. Então, Jesus se encontra diante de uma situação difícil, talvez irreversível. Para a gente aqui talvez fosse, tenso. Mas assim, Jesus ele tem assim a sacada, como Jesus realmente, nele reside toda a sabedoria mesmo de todo o universo. Então assim, ele sabia o que dizer. E ele responde, com uma pergunta. Olha o que um amigo chamado Edwards, comentarista, diz. A contrapergunta de Jesus é uma evidência da própria autoridade sobre a qual ele é questionado. O que Jesus responde perguntando? Ele diz assim, gente, o batismo de João era do céu ou era dos homens? E por que essa pergunta ela já é, na verdade, uma resposta? Porque quando Jesus remete esses homens ao batismo de João, a gente tem que ler. Como é que foi o batismo de João, né? Primeira coisa, assim, o batismo de João ele era um batismo para arrependimento. No Antigo Testamento, a gente via muitas profecias sobre João dizendo que ele era aquele que prepararia o caminho para o Senhor. Então, João pregava o quê? Se arrependam, se arrependam. E o batismo de João era exatamente assim. E no início de Marcos, logo no capítulo 1, acontece o batismo de Jesus por João. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, quando Jesus remete esses homens ao batismo de João, na verdade Jesus está dando uma ajuda para eles. Sabe quando, por exemplo, se eu chegasse aqui e perguntasse, aí galera, vocês poderiam me dizer João 3,16? Provavelmente a maioria saberia. Mas assim, vamos fingir que vocês não lembraram de João 3,16. E é aceitável não lembrar, tá bom? Se alguém estiver se sentindo culpado. Se eu falasse assim para vocês,
Porque Deus tanto amou o mundo... Pô, vocês completariam a frase. Jesus está fazendo algo parecido, é um exemplo um pouco distante, mas assim, Jesus está remetendo esses caras ao batismo de João. Porque quando Jesus foi batizado por João, ali sim ele recebeu um comissionamento especial da parte do Pai. E ali, o que Deus fala para ele? Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho todo o meu prazer. Então, nesse momento, Jesus ele tenta, de alguma forma, levar aqueles homens a entender, de fato, de onde vinha a sua autoridade. E aí sim, esses homens, cara, eles ficam malucos. Eles acharam que tinham enrolado Jesus, acharam que, poxa, agora não dá mais. E eles se viram numa situação completamente oposta. Eles estavam sem saída e sem saber o que dizer, porque se eles dissessem que o batismo de João, até mesmo o próprio texto diz isso, né? Que se eles dissessem que era dos homens, o povo ia apedrejar eles. Porque é engraçado que o texto diz que todo o povo considerava João um profeta. E se eles dissessem de Deus, seria fácil para Jesus perguntar, pô, por que vocês não creram em João, então? E aí, aqueles homens discutem e resolvem responder, não sabemos. E aí, entra uma parte tensa, porque era mais fácil dizer uma coisa dessas do que se dispor a se arrepender, a mudar de vida, a reconhecer os seus erros, suas falhas. Então, assim, quando eles dizem não sabemos, na verdade a gente pode muito bem ler algo do tipo: a gente não quer saber. A gente não está disposto nem mesmo a cogitar essa possibilidade. Aqueles homens estavam satisfeitos demais com a vida que eles levavam, com seu poder, sua autoridade. Por isso que eles vêm a Jesus. Ó, a gente é autoridade aqui, ó. Com que autoridade você... Entendeu? Tem um texto até mesmo que é do cego que foi curado, que em determinado momento eles estão discutindo entre si e os fariseus dizem para o cego assim: alguém das autoridades aqui creu que Jesus é o Messias? Mas essa ralé que nada entende da lei, cara, não sabe de nada. Esses homens, eles achavam realmente que eles sabiam de tudo e que não poderiam aprender nada, não tinham nada a mudar nas suas vidas. Diante disso, eu queria levantar aqui com a gente 2 lições diante de tudo que a gente leu aí, né, e viu a respeito do texto. A primeira lição: é possível que a gente esteja diante de Jesus com o coração distante de Jesus. E aqui tem um jogo de palavras, diante e distante. É possível, completamente possível, que a gente esteja diante de Jesus, como por exemplo nesse lugar, mas na verdade o nosso coração está distante dele. Foi o que aconteceu. No texto diz que aqueles homens se aproximaram de Jesus, mas na verdade o coração deles estava muito longe. E a gente consegue ver isso assim ao longo de todo o Evangelho de Marcos. Alguns deles creram, na verdade. Tem o caso de Nicodemos, enfim. Alguns deles creram, sim, mas em sua maioria eles estavam assim, perdidos, distantes, longe de Deus. E você para pensar, apesar de eles terem chegado e até mesmo ter feito uma pergunta que é legal, cara. A pergunta é legal. E Jesus, inclusive, tenta conduzi-los à verdade. Só que assim, a motivação daqueles homens, como eu falei aqui no início, na explicação, não era de em nenhum momento: poxa, será que esse Jesus tem algo a oferecer pra gente? Será que de fato ele é nada? Se você lembrar da pregação retrasada que eu trouxe aqui da figueira amaldiçoada e de Jesus purificando o templo, vocês vão lembrar logo no final do texto o que está escrito. Diz que aqueles homens começaram a conspirar para matar Jesus. Então, assim, eles ouviram e queriam matar Jesus. Então a intenção deles não era uma intenção maneira. Eles estavam diante de Jesus com as intenções erradas. Olha só, um exemplo que me veio à mente. Quando Judas traz Jesus, cara. Ele chega até Jesus e dá um beijo em Jesus. Mas aquele beijo não tem nada de amor, não tem nada de sinceridade. Ele estava completamente distante. Então é possível que a gente, em muitos momentos da nossa caminhada, se encontre desse jeito. Se coloque diante dele, mas assim, nosso coração tá frio, tipo, nosso coração não reage, a gente não vibra, não se alegra, sabe? Às vezes pode acontecer de a gente, sei lá, por exemplo, a gente pode estar aqui nesse lugar só, sei lá, talvez não tenha nada melhor para fazer, meus amigos vêm para cá, eu vou vir também.
a gente está diante de Jesus sem discernir de fato o que aquilo significa. Pode acontecer que a gente namore alguma menina daqui, ou a menina namora um menino daqui, e você venha pra cá só por causa da sua namorada, cara. Você não quer perder ela. Então assim, vou lá, porque se eu deixar de ir, talvez ela termine comigo. Ela fique chateada. Pode ser que seus pais te forcem a vir até aqui, cara. E você vem, obviamente, você respeita seus pais, mas você não tá aqui por causa de Jesus, você tá aqui porque te forçaram. Ou você tá aqui até mesmo, talvez, seja legal porque você quer agradar eles. Você nem gosta de estar aqui, você acha o cara que prega chato. Talvez ele seja. Mas assim, você tá aqui porque você quer agradar realmente seus pais. Isso é legal, isso é maneiro. Mas a gente tem que estar aqui pelo motivo certo. A gente tem que buscar Jesus pelo motivo certo. Às vezes também a gente pode ter uma visão errada a respeito de Jesus. E isso leva a gente a se colocar diante dele de uma forma errada também. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido por aí muitas coisas estranhas e em todo o tempo sempre houve falsos profetas, falsos ensinos, e o povo de Deus tem que estar preparado para discernir aquilo que vem dele ou não. Mas você já deve ter ouvido, venha para Jesus e pare de sofrer. Se você acredita numa ideia dessa, você vai buscar um Jesus que, sei lá, talvez seja um Papai Noel que vai te dar tudo o que você quer, mas Jesus não é esse que dizem por aí. Nem talvez o que as pessoas costumem dizer. Jesus, ele está revelado na palavra. Então a gente tem que estar cheio dela. Vocês já ouviram... Assim, por exemplo, hoje em dia, nem ia falar sobre isso, mas existe uma teologia que está em alta, teologia do coach, que falam, né? Que é a ideia de... A gente vem aqui pregar e vai fazer mensagem de autoajuda. Você é filho do rei. Levanta a cabeça. Não deixa a coroa cair. E não é assim, cara. Jesus ele é quem ele revelou na palavra. Então, assim, poxa, que a gente possa ter um entendimento correto disso. Para a gente poder evitar de acontecer isso. A gente estar diante dele, mas distante. Sabe? Eu queria te perguntar, cara, por que motivos você tem se colocado diante de Jesus? Eu acho legal quando o Fabrício ele prega às vezes e ele não consegue entender por que às vezes tem tanta gente aqui. Ele pergunta, cara, o que tem trazido você até aqui? E é verdade, cara. Eu queria te perguntar, que você pensasse aí no seu lugar. O que tem te trazido, cara, para aqui pro Up toda sexta, cara? Às vezes a gente vem assim tão automático, né? Às vezes eu me percebo desse jeito e eu fico assim... Poxa, chateado, e a gente tem que melhorar, a gente tem que mudar essas coisas. Aqueles homens ali que chegaram até Jesus, eu acredito, assim, realmente, que um dia eles já estiveram próximos de Deus. Eles eram povo de Deus, sim, mas em determinado momento eles se distanciaram. Em determinado momento eles se afastaram desse Deus. E eu fico pensando, eu penso muito isso sobre a minha vida, assim, eu tenho temor, assim, e às vezes também percebo isso. Às vezes a gente passa um tempo que a gente já conhece Jesus e a gente chega em algum determinado lugar que a gente, às vezes, humanamente acha que é alguma coisa. Por exemplo, você é líder de célula, ou você é discipulador, supervisor, presbítero, sei lá, pregador, pastor, líder de ministério, toca na banda. Cara, nada disso vai te conferir algo... vai te fazer mais perto ou mais longe de Jesus por si mesmo. É óbvio que essas coisas podem te ajudar a estar mais perto e tudo mais, mas da mesma forma que esses homens aqui eram super autoridades lá do conselho, das principais lideranças do povo judaico, a gente pode às vezes estar num lugar alto como esses, mas com um coração tão distante quanto. Então assim, o tempo, ele deveria, na verdade, nos conduzir para mais perto de Jesus, mas ele pode às vezes conduzir a gente para mais longe. Se a gente não vigiar o nosso coração, a gente pode se afastar. Então, esse texto ele ensina para a gente isso também. Que da mesma forma que esses homens eles falharam e se afastaram desse Deus, a gente também tem essa tendência, com certeza. A gente não é melhor em nada do que nenhum deles. A única diferença, cara, é a fé que o Espírito Santo gerou no nosso coração. Então, assim, como que se encontra aqui nesse lugar, nesse momento, o seu coração? Ele arde pela presença de Jesus, ele está aquecido porque você é alegre por pertencer a ele, porque você foi salvo um dia, foi chamado, foi purificado, foi liberto das amarras do pecado. Seu coração se alegra com essas coisas ou você está aqui meio, sei lá, poxa, você consegue reconhecer o privilégio que é amar Jesus, conhecer Jesus todos os dias, buscar estar mais perto dele? Eu preciso, cara, aprender a viver dessa forma.
A gente fala aqui, mas eu não aprendi ainda não, eu estou aprendendo. Em segundo lugar, a revelação de Jesus exige da gente uma atitude. Olha só, no versículo 29, Jesus respondeu, aquela contra-pergunta. Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. 30. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Ele enfatiza isso. Digam-me. Me respondam. E mais uma vez eu falo para vocês, Jesus remete aqueles homens a se lembrar lá do início do ministério dele, ao comissionamento de Jesus por parte do Pai, quando Deus ele vira para ele e fala: Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, assim, Jesus, assim, às vezes a gente lê esses textos e é impressionante, cara, perceber que parece que a paciência de Jesus, o amor, a graça assim que ele derrama, assim, não tem fim realmente, não tem fim, porque esses homens vão questionar Jesus para tentar de alguma forma enredá-lo, para poder matá-lo, porque é o que o texto anterior diz. Eles estavam planejando formas de matá-lo. Aí Jesus vem e mostra para eles, de alguma forma tentando conduzi-los à verdade. Jesus ele dá essa resposta parcial para que eles pudessem chegar à conclusão mais legal, que na verdade eles não chegaram. João ele pregou um batismo de arrependimento. Então, para que aqueles homens pudessem entender a autoridade de Jesus, eles deveriam também ressignificar o batismo de João, e o que João tinha feito, porque o texto diz que eles não criam nele, né? João Batista anunciou Jesus como o Messias. Então, assim, era difícil para aqueles homens poder renunciar a tudo aquilo que eles tinham, que eles viviam. É impressionante, cara, assim, que você vai lendo, eu já preguei aqui algumas vezes, e é engraçado que eu prego sempre sobre esse assunto, mas você vê, cara, Jesus chamando esses homens para perto, Jesus chamando esses homens para o arrependimento, para a mudança de vida, e a resposta deles é sempre negativa, E aqui mais uma vez isso acontece. A resposta daqueles homens ficou condicionada às circunstâncias. Talvez eles estivessem mais desejosos de agradar aos homens, com certeza. Talvez eles estivessem interessados em manter o seu poder, a sua fama, o seu status, e não estavam dispostos a pagar o preço para seguir Jesus. Você consegue ver, cara, como eu falei aqui o caso de Nicodemos, quando ele se encontra com Jesus, ele vai num horário específico para que ninguém veja, e as autoridades, na verdade, que criam, passavam por esse tipo de coisa. E esse preço, esses caras não estavam dispostos a pagar. Não estavam. Eles eram, gostavam de ser chamados rabis, que significa mestres. Gostavam de ser honrados. Eles gostavam de ser chamados de doutores da lei. Eles gostavam de se sentir grandes autoridades, poderosos e importantes. Mas eles não foram capazes de responder uma pergunta simples de Jesus. Eles não foram capazes de, talvez, reconhecer aquilo que deveria ser reconhecido. Porque se eles tivessem reconhecido, de fato, e respondido positivamente aquilo que Jesus perguntou, eles teriam sido levados à resposta da sua própria pergunta sobre a autoridade de Jesus. Essa autoridade tinha sido dada a ele pelo Pai. E eu queria que a gente pudesse pensar aqui que, diante da revelação assim que Jesus ele dá para a gente, que tipo de atitude a gente toma, ou vocês têm tomado, ou eu tenho tomado, quando Jesus ele visita o nosso coração e ensina para a gente algo novo, de que forma a gente reage a isso? De que forma você tem escutado aquilo que Deus fala? Eu estava pensando, por exemplo, você que está chegando aqui agora, talvez esteja vindo aqui há pouco tempo, você tem ouvido a voz de Deus nesse lugar, de que forma você tem reagido a isso? Você tem buscado conhecer mais esse Deus? Você tem se dedicado em entender aquilo que está sendo dito? Você tem se dedicado a, talvez, procurar para descobrir de onde vem, de fato, a autoridade de Jesus? A gente consegue encontrar isso na palavra. A gente consegue encontrar isso quando a gente busca mais de Jesus, quando a gente se esforça para estar perto dele. De que forma você tem reagido diante do falar de Deus aqui ao nosso coração? Que atitude você tem tomado? Quando alguém exorta você, um irmão na fé vem e fala contigo, poxa, cara, isso daí que você fez, poxa, isso vai completamente na contramão do que a palavra ensina.
De que forma você tem reagido, que atitude você tem tomado, tem se esforçado para mudar, ou você tem ficado com o coração orgulhoso e achando que estão te perseguindo? Vamos lá, para a gente aplicar na nossa vida, o que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, primeira aplicação. Aproxime-se completamente de Jesus. Aproxime-se completamente de Jesus, de forma sincera, não de uma forma vazia. Não se aproxime de Jesus com as intenções erradas. E às vezes eu também... Eu acho que às vezes a gente se aproxima com a intenção errada, mas a gente nem percebe que a gente está se aproximando com a intenção errada. Então assim, ore a Deus, cara. Ore para o Espírito corrigir o seu coração. Não é o que fala lá em Romanos? Que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. É exatamente isso. A Bíblia fala que o Espírito ele até corrige a nossa oração. Então assim, peça ajuda, cara, ao Espírito Santo, nosso auxiliador, cara. A palavra chama o Espírito de auxiliador. Então assim, que a gente conte com essa ajuda desse auxiliador realmente. Conheça a palavra de Deus. Conheça quem Deus é, para que você não seja levado pelo engano de acreditar num Jesus que na verdade não é o Jesus que está aqui na palavra. Quem garante para vocês que eu estou falando a verdade aqui, cara? Já pensou se eu inventei isso aqui tudo na minha cabeça? Estou aqui com Harry Potter aberto? Cara, pode ser, sei lá, não é, mas... Poxa, assim, a gente tem que conhecer a palavra. Conheça a palavra, para você saber discernir aquilo que está entrando no seu coração. Diferente do que aqueles homens fizeram no relato da purificação do templo, a gente vê, né, já falei aqui, já citei, que os homens começaram a planejar matar Jesus. E não só ali, mas em tantos outros momentos de confronto, de exortação, onde Jesus corrigia aqueles homens e queria conduzi-los à presença de Deus e à verdade, aqueles homens ficavam com raiva, queriam matá-lo. E a última coisa que aconteceu era o arrependimento, que era o mais importante, que era, na verdade, a primeira coisa que deveria acontecer. Então, assim, diferente desses homens, cara, assim que você ouvir a palavra de Deus, se arrependa. Cara, muda de atitude. Muda de atitude. Não continue agindo como você agia. Não deixe as coisas, sei lá, a vida te levar, a vida leva você. Foi difícil formular aqui. Segunda aplicação. Mude tudo aquilo que você tem ouvido Deus requerer de você. Então, assim, às vezes, como eu falei, a gente talvez não saiba, não entenda, sabe? Especialmente eu lembro quando eu me converti, cara, que eu tinha várias dúvidas. Na época, assim, exata, assim, nos primeiros passos que eu dei com Jesus, eu tinha muita dúvida. Se eu podia fazer isso, se eu podia fazer aquilo. Eu ficava assim, poxa, tem momentos que você não sabe. Eu acredito, cara, que o Espírito Santo, ele mostra pra gente, sabe, essas coisas. Sim, eu acredito nisso. Mas às vezes a gente tá meio turvo ainda, a gente não consegue enxergar tão bem. Então, assim, procure um discipulador, cara. Procure alguém para andar contigo, talvez nem seja algo formal, mas um irmão mais maduro para você conversar, trocar ideia, sabe? Procura alguém que você confie, alguém da sua célula, seu líder. Poxa, compartilha a sua vida, abre o seu coração para que ele possa dizer, pô, cara, eu tinha dificuldade com isso também, mas agora eu tô melhorando, tô mudando. Compartilhe para que você não permaneça no erro, para que você não continue vivendo uma vida distante de Jesus. Como a segunda lição dizia, aquilo que Jesus fala pra gente, aquilo que ele vem ensinando pro nosso coração, exige da gente uma atitude. Então tome atitudes. Se você tem estado distante de Jesus, cara, faça um jejum. Sei lá, eu vou ficar sem ver Netflix até minha devocional ficar boa. Até eu ficar 2 meses sem deixar de ler a Bíblia. Eu vou parar de jogar videogame, que isso está me afastando de Deus. Ou então eu vou jogar videogame só depois que eu fizer minha devocional. E sei lá, vou fazer jejum de banho quente. Tô dando ideia aí, maneira, hein? Então, assim, cara, faça um jejum, se decida mesmo por Jesus, cara. Sabe? Não deixa realmente o seu coração sair daqui da mesma forma, cara. Às vezes acontece, cara, comigo. Eu vim pra cá e eu ouvi a palavra de Deus, cara. A gente ouve, a gente fala, poxa, é isso, preciso buscar mais a Jesus. Preciso estar mais perto dele, cara. Ele chega em casa e, sei lá, vai jogar um FIFA. E, poxa, não é isso, cara. Se a gente tem ouvido, cara, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso. A gente precisa tomar uma atitude. E assim, especialmente aqueles que estão aqui, como eu falei já algumas vezes para vocês também, eu não sei quem são, mas que estão começando a caminhar com Jesus agora. Você já pensou em tomar a decisão de se batizar, cara? De professar Jesus publicamente, de caminhar com Jesus oficialmente? Já pensou nisso? O que tem te impedido de tomar essa decisão? O que tem, sei lá, atrapalhado? Qual é a sua dúvida? Qual é o seu medo? Conversa com alguém, cara. Não fica parado, toma atitude. Se decida.
Abandona, cara, aquele pecado de estimação que só você conhece. Eu não sei, não tenho a menor ideia. Eu sei das minhas falhas, dos meus pecados, daquilo que eu tenho feito. Mas você sabe do que Deus está te incomodando. Você sabe o que você pensa quando você ouve essa palavra, pecado, pecado de estimação. Você sabe. Então, assim, mude, cara. Mude. Honre Jesus, assim, dessa forma. Para terminar, eu queria encorajar vocês, assim, poxa, deixa que Jesus, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, Jesus, que em João é descrito como o Deus unigênito, cara, deixa que esse Jesus, ele enche o seu coração, cara, te ensine a amar ele, a desfrutar dele todos os dias. Poxa, que o conhecimento desse Jesus possa levar a gente a viver uma vida plena, como está lá em João também, que ele veio para dar essa vida para a gente. Deixe que a verdade sobre quem Jesus é, o Deus unigênito, encha seu coração e te ensine a amá-lo e desfrutar dele para todo sempre. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus então, cara. É isso. Fazer uma oração? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, tão rica, Pai, tão maravilhosa para o nosso coração, Senhor. Obrigado porque você permite que a gente te ouça aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado porque um dia você abriu nossos olhos para a gente te ver, Senhor. Para a gente ouvir a tua palavra, Senhor. Ajuda a gente a praticar essa palavra, Senhor. Ajuda a gente a, diante daquela revelação que você um dia fez para a gente, de quem você é, Senhor. Ajuda a gente a te seguir com todo o nosso coração, Senhor. Ajuda a gente a dedicar a você toda a nossa vida, Pai. Ajuda a gente a te amar, Senhor. A desfrutar da tua presença, Senhor. Por favor, Senhor. Que a gente abandone tudo aquilo que tem nos atrapalhado, Senhor. Que a gente seja livre também, Pai, de toda a falsidade que há no nosso coração muitas vezes, Pai. Que você nos livre disso, nos ensine, Senhor, a viver uma vida que te glorifica. Espírito Santo de Deus, ajuda a gente a te amar, a orar do jeito certo, a te adorar do jeito certo, a ler a tua palavra do jeito certo, Senhor. Corrija, Pai, corrija os nossos erros, as nossas falhas, leva a gente para mais perto de você, Senhor. A gente te ama, a gente se reconhece como completamente indigno, Pai, diante da tua presença, Pai, diante da tua palavra, Pai, diante do teu amor, mas a gente louva o teu nome porque te agradou, Senhor. Dá a gente o reino, Senhor. A tua palavra diz isso. Você se agradou em nos dar o reino, Senhor. Então a gente te louva aqui por isso. Te adora, Senhor. A gente te ama em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém.